Olá, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Rui. Hoje eu queria falar sobre o texto de Lucas 14, parábola dos convidados, versículos 15 ao 24. Não vou ler todo o texto, mas antes se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, diga o que você achou aí nos comentários, essa coisa toda. A parábola dos convidados, ela é muito citada por irmãos que creem numa chamada irresistível e incondicional, né? E ela é um pouco diferente de uma chamada eficaz, por exemplo. Todo mundo que crê numa eleição, como, por exemplo, a eleição por presciência, como está a nossa declaração doutrinária dos batistas, né? Aqueles que Deus reconheceu, aqueles que Deus, por sua presciência, elegeu, ele chamou a, a sua graça. Aqueles que aceitariam livremente, Deus chama a sua graça. Isso é uma chamada eficaz. Todo pré-conhecido chegará à fé. Mas no calvinismo tradicional, no calvinismo clássico, 5 pontos, tem a chamada graça irresistível, isto é, Deus traz as pessoas irresistivelmente à fé. Eu não vou abordar todos os pontos dessa doutrina, porque o vídeo ficaria enorme. Mas tem um versículo que é muito usado em Lucas 14, né, na parábola dos convidados, o verso 23, diz o seguinte: E disse o Senhor a seu servo: Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Então, aqui, ó, ele força, aqui são os eleitos, eles são trazidos à força, né, metaforicamente falando, são trazidos à força, né, irresistivelmente, eles não podem recusar para que a casa fique cheia. Você pegar essa parábola para estabelecer a doutrina tem alguns problemas, entendo eu. Por quê? Aqui o dono da casa, né, em referência a Deus, a Jesus, faz uma grande ceia no verso 16 e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou chamar o seu servo e dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo primeiro, aí começaram a dar desculpas. Você vai argumentar, não, mas esses que se excusaram, eles representam os não eleitos. Eles representam aqueles que Deus não queria salvar, que Deus não chamou irresistivelmente. Porém, você tem um problema, então, com a sinceridade do dono da casa. Por quê? Porque ele convida essas pessoas. Quando você convida alguém à sua casa, se você não quer que ela venha, você está sendo falso. E o segundo, ele se irrita porque eles não atenderam o seu convite. Se ele não queria que eles fossem à sua casa, e ele se irrita porque eles não foram, ele tem sérios problemas psicológicos, né? Isso não faz o menor sentido. Então, você pega essa parábola para estabelecer essa doutrina, cria mais problemas que qualquer outra coisa. Porque essa palavra está mostrando, versículo 18, 19, né? Comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me haja por escusado aqui, cara, tá mentindo, ele compra um campo sem ver, né? E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, haja por mim escusado. Ele vai comprar juntas de boi sem testar, estão mentindo, mas eles estão recusando a chamada. Então, aqui a chamada está sendo resistida, não está sendo algo irresistível. Mas aí tem o verso 23, né? Então, vai, traz os mancos, os pobres, os aleijados, os cegos, né? E força-os a entrar. O que isso quer dizer? Primeiro que a expressão forças a entrar, palavra aqui no texto, né? Que eu vou mostrar para vocês, que a atualizada eu coloco briga, anagikazo, forçar, compelir, empurrar, para, obrigar, pela força, ameaça, por força do contrato, petição, por outros meios. Como é que é esse uso no Novo Testamento? A palavra no Novo Testamento geralmente é utilizada compelir por meio de persuasão. Por meio de persuasão. Essa palavra vai aparecer, e essa persuasão não é irresistível nos textos do Novo Testamento. Embora ela possa significar alguém obrigando, o cara falar e me obrigou, tem duas maneiras de interpretar. O cara pegou, me amarrou, ou ele foi persuasivo e eu tive que ir. E os textos do Novo Testamento, eles mostram que a segunda interpretação dessa palavra é melhor. Ali em Mateus, primeiro eu vou ver os textos positivos. 24, 14 e 22, desculpa. Mateus 14, 22. Logo ordenou
Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Aqui é compeliu. Não é a mesma palavra, ordenou, forçou. Jesus pegou eles pela mão e jogou no barco. Não, ó, vão para o barco. E eles obedeceram. Ele deu uma ordem e eles obedeceram, assim como a ordem que todos venham a se arrepender. Jesus aqui não pegou eles por uma corda e botou eles no barco, ou Jesus aqui, porque vão alegar, não, mas a graça irresistível não é assim. Mas Jesus aqui, então, não mudou o seu coração de maneira irresistivelmente para que eles entrassem no barco. Ele sabia quem Jesus era, né? E deu uma ordem, compeliu eles, e eles, então, entraram no barco. Um outro texto, Marcos 6:45. O mesmo uso da palavra, né? O mesmo uso da palavra é descrito aqui. Caso, né, usado aqui não de uma força irresistível, mas por compelir por meio de persuasão. Jesus persuadiu a eles que eles entrassem no barco. Aqui temos um uso não tão positivo da palavra, que é lá em Gálatas 6:12. Gálatas 6:12. Que todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. A palavra que vos obrigam, eles não iam, com todo respeito a quem está vendo, e despiam as pessoas e circuncidavam a revelia. Não, por meio de persuasão, eles faziam isso. Não era algo irresistível, tanto é que Paulo está condenando eles por terem se deixado serem obrigados a isso. A palavra anagikazo, ela não significa uma força irresistível, é compelir por meio de persuasão. Esse é o sentido comum dos textos do Novo Testamento. Você não pode pegar essa palavra e transformá-la em algo irresistível, porque senão os gálatas não seriam culpados, não foram amarrados e para que fossem circuncidados. Não é o que a ideia diz, né? Eles vos obrigam a circuncidar. Eles, por meio da persuasão, da heresia, da mentira, entraram na consciência deles, então eles foram persuadidos de maneira convincente a circuncidar, né? Continuamos. Existem outros textos aqui, Atos 26:11, mesmo uma palavra usada. Então, irmãos, você tem que verificar o uso comum da palavra, não retirar ela de contexto e você tentar estabelecer uma doutrina. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, né? Os crentes que negam a Jesus, né, por meio de pissurra, a gente sabe que é difícil, né? A gente nunca experimentou isso, na verdade, mas eles podem não blasfemar, porque alguns blasfemaram, mas muitos crentes morreram sem negar a Cristo. Então, a persuasão, por mais forte que seja, aquela também não é irresistível. Paulo os obrigou, os persuadiu, os compeliu, né? Os compeliu, mas essa persuasão não era irresistível, porque muitos na história foram surrados e não blasfemaram, né? Um outro local que ela é utilizada, Atos 28:19. Atos 28:19. Aqui. Mas, opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo contudo o que acusar a minha nação. Aqui, forçoso, caso, né? Foi-me forçoso. Não era isso. Paulo podia não apelar para César, mas ele foi convencido por meio das circunstâncias que o melhor a fazer era apelar para César. Lá em Atos 20:21, né? Quando ele percebe que eles vão fazer uma cilada e ele não quer morrer ali, então ele é compelido. É uma grande atração, uma grande força apelar para César, e ele faz isso. Mas não é irresistível, ele podia não ter apelado. Né? Um outro texto, 2 Coríntios 2:11. Mostrando o uso da palavra, isso é exegese. Né? 2 Coríntios 12:11, desculpa. Fui necio em gloriar-me, vós me constrangestes. A palavra constrangestes ali, né, como o TLTT diz, compelistes, é a mesma palavra, a mesmíssima palavra,
que aparece nos outros, anagikazo, né? Anagikazo. Essa palavra, de novo, não é algo irresistível, né? Paulo entende que é melhor, então, se gloriar um pouco, mostrar suas experiências ao Senhor, né? Que ele foi ao terceiro céu, mas ele falou, vocês me constrangeram, vocês me obrigaram, não foi que eles... Paulo, fala logo agora o que aconteceu contigo, não. A situação forçou Paulo a isso, porém, não era algo irresistível que Paulo deveria fazer. Não é isso que o texto está dizendo. Você trazer isso, transformar essa palavra em uma força irresistível, ela beira a loucura, né? Porque essa palavra é usada em outros textos. E vamos nos dois últimos casos dessa palavra no Novo Testamento, que é Gálatas 2, né? Gálatas 2, 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. No mesmo caso, mesmo que ele tivesse sido constrangido, eles não iam amarrar Tito e cortar seu prepúcio à força. Não iam mudar o seu coração de maneira irresistível. Aqui, essa palavra é usada sempre no sentido de compelir por meio de persuasão. Não forçar de maneira irresistível, ou um constrangimento irresistível. Nunca é usada desta maneira. E o último caso, no versículo 14, vamos lá. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Pedro aqui também não tinha o poder para obrigar de maneira irresistível com que os gálatas vivessem como judeus. Seria compelir os gálatas por meio de persuasão moral, por meio de argumentação. Nunca essa palavra é utilizada para falar de uma atuação irresistível, onde a pessoa que é objeto desse constrangimento, dessa força, não pode recusar. Em nenhum local, em todos os pontos, é possível a recusa, tanto de não querer entrar no barco, quanto de não querer circuncidar, como de não querer viver como um judeu, como de não querer apelar para César. Sempre é possível, embora a palavra indique uma forte ação, uma forte persuasão, ela não necessariamente faz com que essa persuasão seja irresistível. Isso é uma exegese, é você pegar a tulipe e colocar no texto. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo aqui? Que aqueles que se consideravam importantes, né? Aqueles que se consideravam muito bons, os judeus, eles recusaram o grande banquete, né? Recusaram, porque tinham umas coisas para fazer. Então, aqui não é ver que é possível recusar o banquete. Aí, o que ele faz para que a mesa não seja vazia? Traz a escória, traz aqueles desprezados, né, e compele eles com uma grande força, né, compele eles com uma grande força para que entrem. É assim que a graça de Deus atua em nós. Os judeus que viram todas essas coisas que Jesus Cristo fez, que participaram das alianças, eles recusaram, estavam muito ocupados com entrar no banquete. Deus, com uma grande atuação da graça, porém não irresistível, nos compele, nos constrange, nos força a entrar nesse sentido, não de uma maneira irresistível, porém de uma maneira onde ele atua com uma influência muito grande em nosso coração para que então a gente entre. Mas ele não força isso no sentido que alguns irmãos tentam colocar nesse texto, onde é um sentido irresistível e irreversível, uma vez forçado, deu, acabou. Não. O sentido da palavra, embora ela apresente uma grande força de atuação, é sempre compelir por meio de persuasão. Esse é o sentido que o texto nos apresenta. Esse sentido que está colocado aqui, o convite do Senhor, que fez a grande ceia, a esses aleijados, a esses mancos, a esses cegos e pobres, é tão irresistível o convite que eles vão livremente. É tão gracioso, e eles percebem quão gracioso é isso, que eles vão livremente. O texto em nenhum local obriga uma interpretação que concorde com a tulipe aqui nesse texto, né? De novo, esse vídeo obviamente não refuta a tulipe, obviamente não estou tratando se ela é bíblica ou não, mas sim que esta passagem
não pode ser usada como base. É isso. Né? Não é isso que a palavra caso quer dizer. Não é isso que ela quer dizer, ok? Deus abençoe vocês, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.